E aí, tudo bem? Nós estamos mais um programa hoje, Vivendo Cristo, e hoje nós vamos ter um convidado especial que daqui a pouco eu vou apresentar para você. É isso mesmo que você está pensando. Nós estamos aqui com o apóstolo Cristiano. Ele me pediu para gravar um programa, um sonho da vida dele, na mesa com o Cristiano, tomando um cafezinho. E eu sei que ele está muito feliz, tem muitas coisas para contar. A gente programou com bastante antecedência esse programa, então ele veio com vários esboços e várias coisas preparadas. Mas na verdade a gente está contente de estar aqui hoje. A gente tem compartilhado algumas coisas nos últimos meses a respeito do novo pacto. Tivemos um tempo muito especial com o Lucas Marques. Antes de eu começar a falar de alguns assuntos que eu imagino que sejam interessantes a gente aproveitar essa presença do Cristo nesse Vivendo Cristo especial, queria que ele desse uma saudação para os nossos amigos que estão nos acompanhando agora. Que saudação que você usa aqui, eu não sei. Bom, eu queria dizer que eu estava na rua há 5 minutos atrás, me ligaram para vir aqui. Pensei que era um café. É um café? Pensei que era uma libertação, pensei que era alguma coisa, mas felizmente eu programo. E aproveito para lançar o meu livro, tá aqui, Cristo, de dentro para fora. E é um prazer muito grande estar aqui, né? Meu pai espiritual, com todo mundo que vai ver esse programa aí. Eu creio que vai ser bem legal. Tem uma coisa que ele gosta muito, ele chegou rápido, né? Realmente ele foi assim mesmo, 5 minutos a gente ligou, ele estava aqui. E ele gosta muito e eu não fiz, ele gosta de abraços. Deixa eu dar um abraço. Não é todo dia que você abraça o técnico da seleção brasileira, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu tenho compartilhado algumas coisas com o Cris, eu acho que a gente tem caminhado muito alinhado em termos de visão daquilo que a gente crê com relação ao Evangelho e muito da preocupação que nós temos hoje de como as coisas saíram da centralidade de Cristo, né? E o assunto, quando a gente fala de paternidade, nós estávamos até para fazer uma conferência esse ano fora, acabou não dando certo, a gente não conseguiu ir. E a gente estava falando sobre ministrar o tema paternidade em conjunto, né? A gente estava falando de falar junto. Por quê? Porque é um assunto de suma importância para a igreja. Eu até estava conversando com a nossa diretora do programa, a Stephanie, que grande parte dos problemas na alma das pessoas reside numa dificuldade desde a sua infância no relacionamento com o pai. E como isso reflete, como isso implica numa distorção da realidade da vida com Deus e uma série de coisas. E uma das coisas que eu estava conversando com ela é que tem 2 maneiras de você tratar isso. Ou você ficar dando remedinho para a alma, ou você revelar a Cristo, né? Quando Cristo é revelado, os problemas da alma, eles naturalmente se acabam, porque a alma é governada pelo Espírito. Então a gente vê às vezes, eu creio que a alma é um processo gradativo de transformação, mas eu creio que o maior remédio que se tem é de fato a revelação de Cristo. Agora, quando você deixa isso de lado e começa a tentar só resolver o problema da alma, você vê uma igreja que acaba se tornando imatura, né? Então, dentro desse aspecto, a paternidade espiritual é um assunto de suma importância. Ela não nasceu no Novo Testamento, nós vemos desde do princípio das coisas, né? Desde Abraão, com relação a passagem dele, que a gente nem vai entrar no mérito da profundidade do assunto dele com Melquisedeque, que daí a gente levaria horas. Mas a paternidade, né, a preocupação de Deus de colocar uma figura na tua vida para que você tenha a quem se reportar, a quem conduzir, a quem dar destino, sempre foi importante. Só que nos dias de hoje, ou em toda a história, para cada verdade de Deus, o inimigo levanta um paralelo distorcido. E uma das coisas que tem produzido cura, e que você até me falou da importância da gente trabalhar isso em conjunto, é manifestar o que a gente tem vivido, né? Sim. É uma relação que é saudável, que não é de cima para baixo, não é uma opressão, mas é um cuidado de lançar, de curar, de caminhar junto, e tem sido muito
tem sido muito gratificante para mim conviver com as pessoas que Deus tem confiado o cuidado para servir. Eu acho que seria legal a gente entrar um pouco nesse assunto. O que você acha? Eu acho bom, concordo, né, com tudo que ele falou. E eu vejo da mesma maneira, né, a respeito, por exemplo, você falando da alma, das carências da alma, né? A igreja ou as pessoas estão muito preocupadas em suprir carências, né? E com Cristo é totalmente ao contrário. Em Cristo não supre carência, ele resolve o problema da carência com a figura paterna, né? Então, para mim é muito bom falar sobre isso, né? Porque eu sou um exemplo vivo, né? Não teria tempo aqui para contar todas as coisas, mas eu creio da mesma maneira, até porque é o que a palavra de Deus diz. Agora eu também creio que o inimigo nesse tempo todo tem colocado como se fossem dispositivos, né? Para que quando as revelações se colocassem de uma maneira sólida e firme, muitas pessoas já viessem automaticamente a descrer. Existe uma descrença automática, né? Então eu estava com o advento aí da rede social, você vê muito isso, né? Você vê um post lá, enfim, de qualquer coisa, e um monte de gente embaixo curtindo e coisa e tal, e eles nem conseguem discernir o que está sendo falado em cima. E muita gente está nessa daí justamente porque não tem a sua carência, né, paterna resolvida em cima disso daí. Então entra esse assunto da paternidade, né, que é um assunto bíblico, como o Cristo estava falando. E um monte de gente, parece que é automático. A pessoa vê essa palavra, paternidade, ela já, esse negócio aí, algum sistema de controle, estão tentando me controlar, né? Porque dentro da questão do novo pacto, né, as pessoas não estão agindo por fé, né? Que, no caso, trazendo à existência as coisas que não existem na vida dela. Ou seja, agindo em fé. Ela está agindo na crença, né? Ela utiliza memórias e experiências para fazer uma marcação do presente, né? Então, quando ela ouve a palavra paternidade, ao invés de ela crer, né, no que Cristo traz, o que a palavra traz, ela busca, né, uma memória. Então, isso aí já não deu certo, eu fui ferido nessa área, eu tive uma experiência ruim, e ela trata aquilo ali como se fosse fé e experiência. Então, ela busca numa memória, né? E eu acredito que isso está causando muito problema. Eu ontem estava conversando com meu filho, fui buscar ele na célula, estava eu e ele no carro. Daí eu fiz duas perguntas para ele, por que você está me perguntando isso? Né? Adolescente é engraçado, né? Você perguntei uma coisa e quer saber o porquê eu fiz a pergunta. Mas a pergunta para ele eu falei assim, você alguma vez, você não se sentiu amado por mim? Alguma vez, alguma coisa... Eu falei, não, pai, nunca. Aquele jeitão dele, você tá falando... De homem, né? De homem, né? Não, nunca. Formado em Harvard. Eu falei pra ele, mas eu nunca fui duro com você. Ele falou, porra, foi muitas vezes. Eu nunca te corrigi, bastante vezes. Nunca peguei pesado com você, várias vezes. Eu falei, e você nunca se sentiu assim, não? Não, tenho certeza. É normal. Faz parte. Daí a gente vê hoje uma geração que, se você não tomar cuidado com uma palavra, uma postagem, qualquer coisa, é um mimimi, é uma frescuraiada. Por quê? Na verdade, isso só demonstra a fragilidade da alma, né? Porque a experiência, foi o que você falou, o evangelho não se vive por experimentar de Cristo, mas ele vai ser no fruto de um conhecimento humano, de bagagens que a gente vai trazendo na nossa vida, da nossa alma. Então, porque teve uma imagem de um pai errado, porque um pai que maltratou, porque toda vez que foi corrigido simbolizava para ele dor, hoje quando tem alguém que diga não, é porque não ama. E quando uma pessoa é sarada nessa área, eu estava explicando isso porque acredito que o meu filho não tenha dificuldade nessa área, você percebe que todo o processo de correção é normal, não gera nenhum tipo de dúvida, né, com relação ao sentimento. Então, esse processo é fundamental na cura das pessoas para que elas possam de fato viver uma paternidade plena. Mas também é lógico que para isso a gente precisa de pessoas que exerçam um papel de paternidade com a motivação correta, né, Cris? Justo. Eu acredito que, né, tem muita gente aí nesse meio que quer exercer uma coisa que primeiramente não viveu, né? Então, quando se usa também o termo paternidade,
as pessoas olham e encaram como um tema, né? Um tema a ser pregado, um tema a ser... Tudo virou tema, né? Tudo virou tema. A situação do Novo Pacto que a gente fala. É um tema, né? E aí, eu digo para você, não tema. Então, e o que você estava falando? Você depois corta na edição. Eu estava falando da paternidade comum. Da paternidade, justo. Eu só dei um café, fico meio lerdo. Eu pego outro. Peraí, cara, onde é que eu estava? As pessoas me atrapalham. Tanta gente ali. Você estava falando da paternidade como um tema. Justamente. As pessoas têm tratado a paternidade como um tema, né? E isso é um dos problemas de encontrar paternidade e outras coisas como o Novo Pacto, como temas a serem pregados. Eu vou falar sobre isso na minha igreja domingo à noite. Então o que acontece? Eu pego, eu gosto, eu ouço alguém pregar, eu ouço alguém revelar essa questão, eu gosto daquilo, me parece bom, eu encaro como mais uma onda de novidade na igreja. É uma igreja que precisa de novidades e não de revelação. Ela vai se mover assim. E aí eu levo isso para lá e começo, é como se eu chegasse no domingo lá na Petra e falasse, a partir de agora é assim. Mas eu não vivo isso. E o Evangelho, o poder do Evangelho é a vida de Cristo em nós. Cristo vivendo em nós, né? Manifestando através de nós. E não simplesmente eu ler um livro muito bonito, ou pegar uma pregação numa conferência e voltar e tentar replicar uma realidade, mas eu não vivo. Então isso vai gerar uma catástrofe, né? Porque eu não estou recebendo nenhum tratamento de paternidade, mas eu quero ser pai, né? Isso até na vida cotidiana, né? Vamos dizer assim, isso dá problemas, né? Geralmente pessoas que têm problemas, né? Tiveram problemas no contorno familiar, elas vão replicar isso aí quando tiverem os seus filhos, né? De maneira direta ou indireta. Então eu creio que na questão espiritual é a mesma coisa, né? Eu falo do meu próprio exemplo, né? Eu sempre tive contato com um monte de temas, né? A respeito de um monte de coisa. E eu acredito que existe alguma parte do ensino que pode ser feita assim, né? Eu ouço você dizer, ou alguém, e aquilo ali vem como uma revelação, e aquilo ali é colocado na vida da igreja. Mas a paternidade é uma revelação vivencial, né? Totalmente vivencial. Então, eu acredito que vão ser gerados problemas. Eu acho que é aí que entra a questão, né, de pensar que paternidade é um tipo de domínio, é um tipo de troca, né? Eu vou estabelecer paternidade porque eu vejo alguma vantagem nisso, que também tem bastante coisa, né? O meu pai tem que ter um sobrenome famoso, né? Alguma coisa assim. Não, e daí a gente vê os dois aspectos do que causa no filho, e daí surgem, isso é uma coisa bem típica do Brasil. Daí surgem as figuras mais renomadas na nação para bater num assunto. Justo. Porque daí tudo se generaliza. Então eu já vi vídeos, por exemplo, não vou citar nome, né, mas de pessoas batendo forte no assunto paternidade. Por quê? Porque de fato tem pessoas usando do tema, se apropriando disso para oprimir pessoas, né? Mas não é porque tem de uma forma genérica algumas pessoas fazendo mau uso que isso não seja uma verdade de Deus. Então quando você se levanta como um cara que é uma referência na nação e bate no assunto, eu acho que é mais correto você pontuar e falar assim, olha, fazer desse jeito errado, algumas pessoas, mas não o assunto como um assunto bíblico importante e relevante para a cura de algumas pessoas. Justo. Porque você tem os dois lados. Você tem as pessoas que abusam de autoridade e usam a paternidade como que quase um senhor feudal para criar um montão de escravo, né? E não tem nada a ver com a paternidade bíblica, que não se trata de promover o pai, mas se trata de lançar filhos, né? O pai diminui para que o filho seja lançado. Então, para o pai, a paternidade... Agora, tem o lado do filho, que quer usar a paternidade como uma chancela ministerial. Daí o cara quer falar assim, o assunto está em evidência, eu preciso falar de paternidade, eu tenho que ter um pai. Daí o cara vem, busca uma paternidade nominal, que ele nunca viveu, que ele não se relaciona, que ele não é corrigido, que ele não é orientado, que é conveniente quando
não tem algo, não tem um não tem uma correção, daí é conveniente. Na primeira correção, na primeira palavra que ele não fala, não quero. Então, uma das coisas que eu tenho entendido com relação à paternidade é que você sempre vai conviver com a situação de filho e pai ao mesmo tempo. Para que eu possa estabelecer uma paternidade ou cuidar de pessoas, eu também tenho que entender a minha posição de filho. Eu nunca mudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um pai, e para mim é um privilégio ter, eu tenho meu pai natural, meu pai espiritual, pessoas que eu ouço, que me mentoreiam, que me orientam, que me dão destino. Eu também procuro servir aos meus filhos, tanto naturais como espirituais, no mesmo cuidado. É uma relação, eu acho maravilhosa, de amor, de carinho, de cuidado. Não tem esse peso, essa opressão, porque isso sempre nasce dos interesses obscuros no meio do evangelho. É a promoção, é o egoísmo, é aquilo que eu falava num dos programas Vivendo a Cristo que nós gravamos, sobre a diferença de independência e interdependência, que o corpo é um sistema formado por organismos interdependentes, e tudo que é independente é um câncer. Quando o cara tenta se promover unilateralmente, sem entender a visão do corpo, e esses guerrilheiros da fé que saem batendo em todo mundo, é porque nunca entenderam que faz parte de um corpo, né? E tudo que nós fazemos tem que visar o corpo de Cristo, né? Então, se eu estou estabelecendo uma função de paternidade, não é para me promover, é para cuidar de outros irmãos que estão precisando, e para ajudar, e para servir ao reino de Deus. Então, a paternidade, antes de tudo, eu acredito que seja um serviço. Você se dispor a sua vida para cuidar, né? Eu posso dizer isso aí, né? Eu fui uma pessoa durante muitos anos que, vamos dizer assim, tinha uma facilidade muito grande de enxergar as coisas como temas, né? E fazer uma contra-argumentação bíblica assim fantástica. Mas depois que Cristo me revelou isso desceu no meu espírito, eu descobri por que eu fazia isso. Isso é interessante também, eu acredito que faz parte até de mim. Eu passei anos, muitos anos sem o meu pai natural, né? Sem a presença do meu pai natural. Então, para mim, não faria nenhum tipo de sentido hoje ter uma paternidade espiritual que eu não quero estar perto sempre. Não faria nenhum tipo de sentido. Mas eu sei que pessoas que, por exemplo, tiveram o mesmo tipo de vida ou passaram pela mesma coisa que eu passei, às vezes vão fazer ao contrário. Já que eu vivi com meu pai natural tantos anos longe, e aprendi a viver, e vivi muito bem, me virei, agora eu entro, né, na paternidade espiritual para viver, e eu também não faço conta que meu pai espiritual esteja lá em Katmandu, no Nepal, não tem problema, 10 em 10 anos eu vejo ele porque eu sei me virar. Ou seja, minha, entre aspas, doença de alma vai continuar para dentro disso. Então eu posso dizer isso com, vamos dizer, de carteirinha, né? Até das extremas dificuldades, né, que eu tive de encontrar o Cris, né? E se não eu já digo para vocês, se não fosse de uma maneira totalmente sobrenatural, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Porque eu vim para cá por causa do sobrenatural de Deus. Não tinha nenhum tipo de afinidades com o Cristiano, que já é uma outra questão também, dessa questão da afinidade. Não tinha nenhum tipo de contato, né? Então eu vim parar aqui, entre aspas, né? Nesse lugar espiritual que é a paternidade, trazido pelo próprio Jesus, né? Que na sua misericórdia me viu totalmente perdido, né? E as pessoas confundem isso, né? A quantidade de informação bíblica que alguém tem. Isso é um ponto a respeito da sua prontidão, de ser completo espiritualmente, né? O nível de conhecimento não tem nada a ver com a saúde espiritual, né? Tem essa palavra, eu acho que ela é muito... Ela entrou, né? Essa questão do conhecimento, né? E na verdade o que a gente tem, né? Eu falo por mim mesmo, muitos anos da minha vida, é um acúmulo de informação bíblica. A minha mente cheia de informação bíblica, mas eu não conseguia traduzir aquilo ali como vida. Ela não passava, né? Nossa, a gente está tocando ponto, eu fico feliz que a gente foi fazendo isso de uma conversa bem natural, mas a gente está tocando pontos muito importantes. Essas palavras que você usou agora são chaves, né? Acúmulo de informação sem vida. Isso é a realidade de grande parte hoje
dos movimentos religiosos e da própria igreja na face da terra, acúmulo de informação, e nós estamos vendo uma geração que é a nossa, porque e é sempre uma geração é fruto da outra, né? Nós tivemos uma geração anterior, pessoas que foram ícones nessa nação, que cometeram alguns erros, e daí essa geração se levanta, né? E essa geração se levanta meio que numa independência, nós não vamos cometer os mesmos erros, e quando vem já estão cometendo os mesmos erros, que falaram que nunca iam cometer, porque acabam se isolando, né? Pelo medo de serem oprimidas, né? E a gente acaba não mais sendo conduzido pelo espírito, mas pela alma, e pensa que já sabe pelo acúmulo de informação, mas acúmulo de informação não é revelação, não é a vida de Cristo em nós, né? Continue. Justamente. Eu queria também citar um outro exemplo meu, que eu tenho certeza que está travando muita gente de fluir na paternidade como vida de Deus nele, que é a questão da ausência, né? Algumas pessoas pensam que a ausência, né, pelo significado literal da palavra, não vai produzir nada, né? Na verdade, a ausência ela tem o poder de semear assim, muita coisa. Então a ausência paterna de tantos anos na minha vida, ela não me deixou vazio, como alguém que agora vai, né, começar a receber. Não, ela semeou um monte de coisas, né, de traumas e dessas coisas que nós estamos falando aqui. Então o que acontece? Essa questão de muitas pessoas terem vivido a ausência paterna, ela vai fazer com que quando eu entre na paternidade como um tema ou como um status, né, para todo mundo poder dizer, mas eu também sou desse grupo e tal, eu não vou querer a sua presença, né? Porque isso, sua presença ali, né, junto comigo assim, cotidianamente o mais tempo possível, porque eu sei que de alguma maneira aquilo ali vai começar a me corrigir, né? A função do pai é essa, né? A gente tá com muita dificuldade de entender, né, o que a palavra de Deus diz tão claramente, né? Para mim, informação é comunhão, né? Informação é conhecimento, né? Eu tenho, aquele rapaz tem muito conhecimento de Deus, né? E isso é uma coisa muito perigosa, porque Jesus fala com os fariseus, né? E diz que eles tinham uma paternidade, né? Vocês têm como pai o diabo, e eles eram assim, vamos usar esse termo assim, PhDs na Bíblia deles, né? Mas eles não tinham uma revelação, tanto é que quando o Cristo se manifesta na frente deles, não conseguem discernir quem ele era, e principalmente, quando você não consegue, no caso dos fariseus, nos dias de hoje, não consegue discernir quem é que está diante de você, né? Ou seja, Cristo se manifestando na paternidade, eu vou lutar contra isso. Eu vou atacar isso. Como os fariseus fizeram com o próprio Cristo. Eu vou atacar isso, e para atacar isso, não tem nenhuma maneira melhor de atacar uma coisa de Deus genuína do que usando a palavra de Deus sem o Espírito correto, né? Exato. Então, isso acontece em vários outros temas, o próprio 5 ministérios, né? Você vê pessoas atacando o ministério apostólico, né? Eu vou falar para você, para mim, o nome, o título, pouco me importa. Se você quiser me chamar de Kiko, de Cris, de Cristiano, de amigo, pouco me importa. Mas eu reconheço, biblicamente, é lógico que existe uma diferença dos 12 do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, dos apóstolos que são enviados hoje pelo Espírito, né? Mas que os 5 ministérios, a Bíblia fala que eles existem até que todos sejam edificados à estatura de Cristo. Enquanto tiver pessoas para serem edificadas, há necessidade dos 5 ministérios. Mas daí você pega a Bíblia para respaldar o teu acúmulo de conhecimento, porque você se projeta como uma pessoa cheia de conhecimento, então você tem que ser o cara que diz o sim e o não para tudo que acontece no país. E daí você começa a bater em alguns temas, né? Porque simplesmente é a forma de você se projetar. E isso é um problema, né? Uma das bases do Evangelho é quando você reconhece que não se trata de uma melhora da sua vida, que não se trata da sua vida, mas se trata de você perder sua vida para que Cristo e a vontade dele seja plena em ti. E isso vai requerer de você humildade, simplicidade, né? E não uma projeção. Eu me preocupo hoje com a condução do Evangelho, principalmente
Eu falei isso em um outro programa, porque eu vejo que a maior estratégia do diabo foi o que se lutou durante muito tempo. Parece que o evangelho durante muito tempo não teve projeção, né? Não teve, o evangélico é aquele cara, aquelas igrejinhas, o povo andando com a barra forte indo para a igreja no domingo. Daí conseguiu espaço na mídia, daí conseguiu visibilidade, daí o negócio cresceu, e daí o que se transformou na maior arma do inimigo? Naquilo que a igreja sempre sonhou, né? A fama, o sucesso, a projeção arrancaram, muitas vezes, na maioria das vezes, trocaram o conhecimento pela vida de Cristo. Então você alcança a projeção como se isso fosse símbolo do favor de Deus sobre a sua vida. E isso é um perigo, isso é um problema, isso é um terreno totalmente instável e perigoso, né? Então daí você começa a ter como referência, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que acontece hoje na nossa nação. Você pega cantores que se convertem e na noite seguinte se transformam numa referência no mundo gospel. Esse é um problema. Não é um problema? Né? E porque ainda não tiveram um tempo de um amadurecimento, mas a igreja está preocupada com o quê? Na promoção. Então traz o cara para cantar aqui que eu alcanço projeção. E você tem um volume de pessoas hoje, mas que não conseguem ser levados a uma maturidade na fé, a uma estatura de Cristo, porque não tem cuidado. E daí, voltando ao assunto da paternidade, quando você encontra um lugar onde alguém vai te corrigir, e crescer dói. Corrigir não é... Você ser corrigido não é agradável, né? O que é mais fácil? Né? Você se esconder no meio de uma multidão e falar assim, deixa eu ficar aqui e não quero que toque nessa área da minha vida. Não é assim? Justamente. É o que aconteceu comigo, né? Muitos anos eu fui um grande guerreiro contra essa e um monte de outras coisas, né? É interessante que o Cris estava falando aqui, só para fazer uma volta, a respeito de... a gente está confundindo ter algo para dizer e ter a verdade para revelar, né? Então, eu acho que todo mundo quer dizer algo sobre alguma coisa. Eu acho até normal. Mas daí dizer que isso é a revelação de Deus, é a verdade de Deus, né? Isso está gerando muito problema, né? Ainda mais com o advento aí da internet. Toda hora tem alguém, né? Como diz a pastora Agnes, vomitando a alma na rede social. Só que essa pessoa muitas vezes é um líder. Ele lidera pessoas, ele tem um nome, pessoas acessam aquilo ali. E aí você vem embaixo, é isso mesmo, concordo, fala Deus e coisas assim. Isso é muito preocupante, né? Nós também temos essa noção muito errada, né? De eu estou andando aqui e eu estou aprovado, né? A gente tem um exemplo clássico sobre isso, o povo no deserto, né? O povo no deserto tinha uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, comida, carne, água, e a roupa dele não se envelhecia. Mas estavam todos reprovados. Todos estavam reprovados. Então, o fato de eu ter muitas coisas ao meu redor não significa realmente que eu estou aprovado diante de Deus para começar um tempo novo, né? Como foi Josué e Caleb que passaram para o outro lado. Até o Moisés teve que ficar, né? Por uma série de coisas, mas Moisés teve que ficar. Então, tratar as coisas como temas, né? Eu vou comprar o livro do Cris ou do apóstolo Lucas e eu vou ler e as coisas vão se, né? Um passe de mágica, eu vou fazer isso lá na minha igreja, parece um manual do Senai, alguma coisa que eu vou pegar e vou levar. Não, é totalmente vivencial, né? Precisa ser, é assim que Deus é assim que Deus se manifesta. Eu não consigo acreditar numa paternidade virtual, né? Embora a gente esteja nesse tempo, né? Eu encontro com você uma vez por século, né? E bato e vou lá e dou 2 ou 3 palavras bonitas, o pessoal grita e cai no chão e uma assinatura de mais 10 anos vem por aí. Eu não acredito nisso, porque isso aí não, né? Paternidade ela faz parte de uma questão de família, né? E eu acredito que todo mundo tem o conceito de família dentro de si, de olhar em algum lugar e ver todo mundo junto, né? Que não é só também estar junto, né, no evento X ou em alguma coisa Y. É ter a comunhão no Espírito. Que não tem nada a ver com afinidade, que não tem nada a ver com estarmos juntos fisicamente num local,
mas não estarmos no mesmo local no espírito. Em espírito, no espírito. Que foi o que Jesus disse quando falaram, né? A sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele deu uma definição bem clássica do que é família, né? Que acaba com muito das nossas interpretações almáticas. Foi o que você falou, não é o fato de estar na mesma igreja, na mesma rede, na mesma tribo que nos faz família. Justo. Né? Não é a gente se associar por afinidade, né? Tanto que Jesus falou assim, não, quem é minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, se eu tenho um propósito comum a você, se nós estamos no mesmo lugar no Espírito, nós somos família. O que isso quer dizer? Que dentro das denominações, não é o fato de você congregar no mesmo lugar que eu que me faz família com você. Justo. Até porque Jesus disse que dentro desses ambientes haveriam sempre dois tipos de semente, que o semeador semeou a boa palavra e também o inimigo veio e semeou, né, uma semente. Então dentro desses ambientes vão ter sempre joio e trigo e eles vão crescer juntos, diz a palavra. E a gente tem que ter discernimento para isso, que não é porque está dentro de um ambiente que se faz família, mas nós temos que ter sempre o discernimento, né? O que eu estou recebendo, a palavra que sai, a vida que manifesta é a vida de Cristo, senão, mesmo dentro do ambiente, não serve, né? Eu acredito que a gente poderia, eu estou vendo as nossas diretoras olharem para a câmera, para o relógio, a gente podia cortar essa primeira fase, finalizar essa primeira parte de paternidade, e a gente vai aproveitar a figura do Cris aqui e gravar pelo menos mais uns 10 temas na sequência. A figura. Beleza? A gente já volta. Um abraço.